Olá pessoal! Na nossa aula de hoje veremos como funciona o ciclo de vida de um aplicativo, focando especificamente em um objeto composto conhecido como View Controller. Além disso, teremos contato com a interface build do Xcode e montaremos um pequeno aplicativo de exemplo para consolidarmos alguns conceitos já vistos até então. Palavras como Model, View e Controller não devem ser mais novidades para vocês, visto que já vimos como funciona o padrão de design MVC dos aplicativos em iOS. A novidade que estaremos vendo nesta aula é justamente o conceito dessa composição de uma View e um Controller em uma única classe. Logo, uma View Controller, além de trabalhar com a interface do usuário, os objetos da View, também faz o papel do Controller, agindo na comunicação desses objetos com o Model. Nesse sentido, os métodos de ação em relação às informações mostradas em uma View são geralmente implementados em uma View Controller. Sempre que o aplicativo exibe uma interface com o usuário, o conteúdo mostrado ao usuário é gerenciado por uma View Controller ou um grupo de View Controllers que se coordenam entre si. Portanto, View Controllers fornecem um framework estruturado no qual você pode desenvolver seus aplicativos. Já existem muitos tipos de View Controllers integrados em iOS, que fornecem interfaces padrões aos usuários com um determinado comportamento, tais como barras de navegação, barras de guia ou mesmo tabelas. Neste caso, essas classes padrões de View Controllers já fornecem um comportamento base de uma parte da solução que se quer implementar. Por exemplo, em uma View Controller que trata do comportamento de uma tabela, neste caso, uma Table View Controller, o comportamento base que se controla as ações dessa tabela já são disponibilizados na View Controller e as classes que herdam da Table View Controller implementam o código personalizado para o resto da solução apresentada no aplicativo. Claro, você também tem liberdade para integrar uma ou mais View Controllers a fim de personalizar sua View Controller para mostrar algo específico no seu aplicativo. Geralmente, a View Controller é a view principal dentro de uma hierarquia mais complexa da Views, onde temos a implementação de elementos da interface do usuário, tais como botões, textos, interruptores, entre outros. A View Controller atua como um agente central de coordenação para essa hierarquia de views, manipulando a troca entre views e qualquer outro controlador relevante de dados ou de objetos. A classe UI View Controller é a classe mais utilizada nos aplicativos em iOS para representar um objeto do tipo View Controller. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre a classe UI View Controller, temos de entender alguns conceitos básicos dessa classe e como ela se origina a fim de, posteriormente, o ciclo de vida da UI View Controller fazer sentido. Vamos nos perguntar, o que é o prefixo UI que se encontra no começo de cada classe de iOS? Neste caso, na frente de View Controller. UI faz referência ao conjunto de classes disponibilizadas pela Apple que são utilizadas para a construção e gerenciamento de interface de usuário dos aplicativos desenvolvidos em iOS. Nesta referência é conhecida como UIKit Framework. Este framework, além de fornecer a arquitetura necessária de Window e Views para gerenciar a interface de usuário, ele também fornece a infraestrutura necessária para a manipulação de eventos que respondem à entrada de dados do usuário e um modelo de aplicativo necessário para conduzir o loop de execução principal e interagir com o sistema. Vamos dar uma rápida olhada em uma parte da hierarquia de classes do UIKit. Falando rapidamente sobre essas classes, apenas para introduzirmos a ideia da UI View Controller e qual sua origem, temos como classe base, classe raiz de todas as outras, a classe NSObject. Através da NSObject, os objetos implementados na sua aplicação herdam uma interface básica para a execução do sistema e também herdam a capacidade de se comportar como objeto do sistema. Já a classe UI Responder tem um papel bem específico, definir uma interface para os objetos que respondam e tratam dos eventos do usuário, tais como os eventos de toque ou eventos de movimento. Por exemplo, o usuário toca na tela em um componente e arrasta para um determinado lugar. Toda vez que o usuário tocar na tela, arrastar algo da tela ou tirar o dedo da tela, um evento é gerado pelo sistema e pode, ou deve, dependendo da ocasião, ser tratado pelo aplicativo. A classe então fornece objetos esses que herdam de UI Responder, uma interface para responder a esses eventos. E por último, temos as classes UI Application, UI View e UI Window. A classe UI Application fornece um ponto central de controle e coordenação para as aplicações rodarem no iOS. Todo aplicativo deve ter só uma instância de UI Application. Quando o aplicativo é iniciado, a função de UI Application Man é chamada. Essa função é o ponto inicial da execução, da mesma forma que temos a função main na linguagem C, por exemplo. Um ponto importante do objeto de UI Application é o gerenciamento das mensagens de ação
que são disparadas pelos objetos de controle para os específicos alvos. Lembram? É o tal mecanismo TargetAction comentado na aula sobre MVC. Além disso, o objeto de UI Application também mantém uma lista de todas as instâncias dos objetos de UI Window, atualmente abertos no aplicativo, de modo que através desses objetos seja possível recuperar qualquer um dos objetos de UI View do aplicativo. Já a classe UI Window determina um objeto conhecido como Window, que gerencia e coordena as views que o aplicativo mostra na tela do dispositivo. Esta classe, basicamente, provê uma área de exibição para as views e distribui os eventos entre as views. Enquanto que a classe UI View define uma área retangular na tela e as interfaces para o gerenciamento do conteúdo nessa área. Além de gerenciar e mostrar o seu próprio conteúdo, a View pode organizar e gerenciar outras views, estabelecendo uma relação de pai e filho entre elas. E para finalizar, nesta pequena lista de classes que estamos comentando, temos as View Controllers, que já possuem um padrão pré-definido de um comportamento específico, incorporando as funções de uma View e de uma Controller ao mesmo tempo. Neste caso, estamos falando das classes UI Tab Bar Controller, UI Navigation Controller e UI Table View Controller, entre outras. É importante destacar que o objeto Window, que falamos anteriormente, possui uma propriedade conhecida como Root View Controller, que determina, então, qual é a View Controller principal da aplicação. Lembrando, podemos ter uma aplicação várias views que são gerenciadas e coordenadas pela Window. Logo, a Window precisa determinar um ponto principal, ponto inicial, para a execução da aplicação. Uma vez entendida esta relação entre o Window e as views, você pode começar a pensar de maneira estruturada. Você pode imaginar as views como blocos de encaixar em que você utiliza esses blocos para construir a interface do usuário. Ao invés de imaginar que você vai utilizar uma única view para apresentar todo o conteúdo no seu aplicativo, você pode pensar em construir várias views e construir uma hierarquia entre elas, onde cada view nessa hierarquia apresenta um pedaço em particular da interface do usuário e trata de forma otimizada um tipo de conteúdo bem específico da aplicação em cada uma dessas views. Ok, até aqui vimos alguns conceitos e classes importantes do UIKit e como elas se relacionam. Mas se quiséssemos criar um aplicativo e gerenciar nossas views, como faríamos isso? O Xcode nos provê um editor para construirmos as interfaces dos aplicativos, conhecido como Interface Builder, que nos facilitem muito a escrita de código do aplicativo. E uma maneira de organizarmos as views controllers do aplicativo e estabelecer a relação entre elas é através das storyboards. Em uma storyboard, é possível estabelecer o fluxo de execução entre as diferentes view controllers que o aplicativo possa ter. Além disso, é possível ver como os objetos da interface do usuário se encaixam, se dispõem na tela, além de facilitar a escrita e a ligação entre os objetos da view e do controller. Lembram? Comunicação através do uso de outlets e do mecanismo de TargetAction. Além disso, em tempo de execução, sua aplicação pode carregar diferentes storyboards e utilizá-las para determinar o fluxo em que se dará a interface do seu aplicativo. Quando os objetos são carregados a partir da storyboard, eles são restaurados para o estado que você configurou no storyboard. Quando você baseia um novo projeto de aplicativo iOS em um dos templates do Xcode e usa storyboards para projetar a sua interface do usuário, você não precisa criar explicitamente, configurar ou carregar a janela do aplicativo. Na criação do projeto, você já estará criando um arquivo de storyboard para o seu aplicativo e ele já é identificado como o storyboard principal do seu projeto. Dessa forma, o iOS já executará várias tarefas de configuração pré-definidas para você. Sendo mais detalhista, na hora em que seu aplicativo for executado pelo sistema, os seguintes passos são executados pelo iOS. A instância da Window é criada, o storyboard principal é carregado e suas view controllers iniciais são instanciadas, e a nova view controller é atribuída para a propriedade Root View Controller da Window, e então torna a Window visível. Ainda, antes da view controller inicial ser visualizada, as funções delegadas da sua aplicação são chamadas a fim de que você tenha a oportunidade de configurar e personalizar alguns detalhes relevantes na view controller da sua aplicação. Essas funções compõem o ciclo de vida da view controller e vamos destacar algumas delas. View Did Load, chamada após a view ter sido carregada. View Will Appear, chamada momentos antes da view aparecer na tela. View Did Appear, chamada quando a view foi completamente transacionada para a tela. View Will Disappear, chamada antes da view aparecer na tela, e View Did Disappear, chamada quando a view foi dispensada, coberta ou, no caso, escondida. Essas são algumas poucas funções que já estão incorporadas na classe da
UI View Controller. Existem outras que não abordaremos aqui, mas vocês encontram facilmente a descrição de cada uma delas na documentação da Apple. Ok, vamos olhar esses conceitos na prática agora. Então, vamos criar um novo projeto. Vocês podem ver aqui, a gente tem outros templates já prontos de projeto, a gente vai acabar escolhendo um bem simplesinho, uma Single View Application, com apenas uma view. Vou dar o nome do meu projeto, vou chamar ele então de Hello World. Aqui a gente tem as outras opções, como o nome, posso definir a linguagem que eu vou utilizar, Swift ou Objective-C, posso definir quais são os devices que eu quero focar, no caso aqui a gente vai deixar universal. Então eu vou salvar o meu projeto. E aí agora eu vou só aumentar aqui nosso espaço de tela, para a gente poder aproveitar ao máximo a nossa visualização e utilizar melhor. Vocês podem ver aqui, a gente tem outras opções, como versionamento, a gente pode definir quais as orientações que o device vai responder, se é de cabeça para cima, de cabeça para baixo, se é para a esquerda ou para a direita, se ele autoriza virar, etc. E aí a gente tem aqui o ponto inicial, então a minha main.storyboard, que é a main que vai determinar, o meu storyboard que vai determinar o ponto inicial. Vamos olhar então o storyboard. Agora aqui, esse é o meu storyboard, então a minha view controller e a minha flechinha aqui à esquerda, essa flechinha de destaque, vocês podem ver que ela indica qual é a view inicial. Se a gente executar agora, vamos executar o projeto. Ele vai executar então no simulador usando um iPhone 5S aqui, não está determinado. Está abrindo, aqui está meu simulador. O que a gente está vendo? Nada. Né? A minha view não tinha nada. Executei um projeto, o projeto está em branco, não tem nada. Certo? Podemos notar, parando a execução, podemos notar aqui também que foram criados dois outros arquivos. Né? Aqui o viewcontroller.swift e o appdelegate.swift. O appdelegate aqui nada mais é do que a classe que herda de UI Responder e da UI Application Delegate, que será responsável por gerenciar os eventos do meu aplicativo. Ou seja, ela já possui funções que são as minhas target actions, que respondem aos eventos do tipo, o aplicativo entrou em background, né? O aplicativo vai voltar a ficar ativo, ou ainda, o aplicativo já ficou ativo, entre outras funções. Além disso, a AppDelegate também é quem possui uma instância da minha window. Lembram lá? A window, como comentei anteriormente, é quem irá gerenciar minhas views. Note aqui agora que também foi criado o View Controller Swift. Lembram? Em Objective-C, onde a gente tinha os arquivos .h e .m da minha classe, que é onde a gente podia fazer a implementação e a declaração dos métodos, em Swift, temos um único arquivo que se chama .swift, que já contém a classe com seus atributos e métodos. Ou seja, toda a declaração e a implementação agora é feita diretamente nesse arquivo. Então esse meu arquivo viewcontroller.swift é o meu controller e a storyboard, né, no caso aqui, a storyboard é a minha view. Vocês vão notar aqui embaixo no cantinho à direita que eu tenho uma biblioteca de objetos. A gente tem vários objetos já que a gente pode explorar. Então, é um conjunto grande de objetos. E a gente vai utilizar então, vou começar com um exemplo bem simples. Vamos escolher um botão. E eu vou colocar então um botão para dentro da minha view. Vou deixar esse botão aqui, centralizadinho. E vou colocar um label. Então um textinho que depois a gente pode escrever. Vocês podem ver aqui, ele está centralizado. Eu posso então, tenho vários atributos aqui, se a gente for em destaque. Eu tenho os atributos do label. Eu vou aumentar um pouco a área desse label. Vou dizer que ele é grande assim, aparecer na tela. Certo? Posso vir aqui, mudar a cor do label, colocar, por exemplo, o label em vermelho. Certo? Então, mudei a cor do label, posso aumentar o tamanho dele. Então,
tamanho grande. E agora vamos executar para ver como é que ficou. Opa, tá tudo bagunçado, né? Tá vendo que a gente não tem nada, mesmo que a gente tenha alinhado lá, tá tudo bagunçado. O que houve? Faltou a gente definir as constraints. Primeiro, deixa eu deixar centralizado aqui esse label e esse botão. O importante é nós definirmos as constraints para restringir o posicionamento. Eu vou pegar o label aqui, vou definir umas constraints aqui então para ele. Vou dizer que ele é centralizado na horizontal e na vertical. Ó, agora a gente pode ver que ele fica centralizado. E o botão, eu vou colocar que ele deve ficar centralizado horizontalmente, certo? E eu também vou colocar uma outra constraint, dizendo que ele vai respeitar essa distância de 31 em relação ao topo da view, certo? Vamos executar novamente e vamos ver como é que fica. Olha lá, então o meu botão agora está centralizado, está respeitando a altura, a label também se encontra centralizada, mesmo que eu troque, vamos colocar um outro device para a simulação, vamos por exemplo colocar um iPad Air. Executo novamente, um outro device, vamos ver, ele está carregando, e a gente vê que continua então centralizado no meio, e o botão também centralizado no meio, respeitando a constraint que eu disse do topo. Agora o que falta? Se eu clicar no botão, o que vai acontecer? Não acontece nada. Por que não acontece nada? Eu não defini nenhuma action, lembra lá da action? Não defini nada para responder em relação a esse botão. Então agora aqui, vamos abrir o assistente de edição, ele está abrindo a minha controller, e eu vou criar uma action para esse botão. Então clico no botão, seguro o Ctrl, arrasto, pelo simples fato de arrastar e soltar, eu posso criar então uma action. No caso aqui, está definido como outlet, mas a gente pode trocar, eu digo, eu quero uma action chamada show message. Então agora eu criei essa action e vou colocar dentro dessa action, vou colocar só um nslog aqui, escrito botão pressionado. E aí eu vou poder executar mais uma vez. E aí executando, quando apertar o botão, a gente nota aqui que aparece botão pressionado no nosso console. Então agora ele está respondendo essa action. Uma vez que o botão é pressionado, ele informa o controller e o controller vai executar essa action. No caso aqui eu não fiz nada, só mostrei que está passando. Agora vamos completar nosso exemplo e criar um outlet. Vou criar um outlet para o meu label, da mesma forma que eu criei a minha action. Vou segurar o Ctrl aqui, vou segurar no label e vou inserir então, agora já está marcado como outlet e vou chamar NBN message. Então agora definir o meu outlet. Lembrem aqui que a gente tinha várias opções. O storyboard, no caso, ele já vai vir carregado como a gente deixar definidos os nossos atributos. Então eu defini a cor vermelha, ele veio carregado vermelho, defini o tamanho da fonte, etc. Eu vou dizer agora que o meu label vai ficar escondido. Então você está aqui como hidden, ele vai ficar escondido. E eu também vou acabar, a gente pode fechar já o assistente, vou acabar trocando a mensagem do botão para botar uma mensagem mais amigável dizendo mostre a mensagem. Então o meu label está escondido, troquei para mostre a mensagem e aí eu vou fazer o quê? Lá na minha action, quando o botão for pressionado, vamos voltar para o controller, lá na minha action, quando o botão for pressionado, a gente vai trocar o texto do meu label. E aí, então, esse texto do meu label vai acabar aparecendo Hello World. E aí, como o botão foi definido na storyboard antes
para ficar escondido, a gente vai dizer que esse atributo hidden agora é falso. E aí o botão finalmente vai aparecer. Vamos executar para ver. O botão não, o label. Vou clicar no botão e vou lá. Agora, o meu label, no caso agora, ele aparece finalmente, né? Eu disse que ele é falso, e aparece com a mensagem Hello World. Mas como comentamos anteriormente, a aplicação tem um ciclo de vida que podemos então fazer algumas ações ou configurações antes mesmo do aplicativo ser mostrado ao usuário. Vamos modificar então o atributo do label para ele ficar visível. Vamos voltar na nossa main storyboard aqui. Vamos escolher o label. Vou dizer agora que ele está visível novamente, então. E aí eu vou alterar no meu controller. Vou colocar no meu view.didLoad, vou colocar um nslog apenas para mostrar no console por quais funções e qual a ordem que as funções da viewController foram executadas. E nesse caso, vamos dizer que o label ficará escondido, ou seja, mesmo com a view carregada, o label ainda não estará visível para o usuário. Então vamos colocar aqui, só apenas para passar, e vou dizer que o label agora hidden true, então a view não foi carregada ainda, né? Eu estou dizendo que o label estava escondido. E aí, vamos executar mais uma vez. Ou seja, passei pela minha view de low, o label tornou-se escondido. Se eu apertar o botão, ele agora mostra a mensagem e passa a ficar visível. Da mesma forma que fizemos na view didLoad, vamos sobrecarregar as funções viewWillAppear e viewDidAppear e colocar então um mslog apenas para ver o ciclo de vida dessa view. Então, eu tenho aqui um viewWillAppear mostrando que ele está passando e um viewDidAppear. Se agora nós executarmos mais uma vez, podemos notar, agora a gente acompanha aqui no console, que ele passa por view didLoad. A view ainda não se encontra carregada, certo? Aí ele carrega a view, passa o label para escondido, a view vai aparecer, a view apareceu, e aí se eu apertar finalmente o botão, a gente vai ter botão pressionado e a mensagem então mostrando Hello World e finalmente o label aparecendo. Bem, este é só um pequeno exemplo de um aplicativo bem simples em que podemos entender na prática os conceitos de Outland, Tag Action, bem como o ciclo de vida do aplicativo. Você verá ao longo das próximas aulas outros exemplos mais complexos. Faça você agora um aplicativo de exemplo e explore outros objetos da Vue. Monte as ligações com o controller e divirta-se. Há um vasto material disponível na documentação da Apple e você pode encontrar esse exemplo disponível no material anexado a essa aula. Bons estudos e até a próxima aula.